Vamos aqui hoje, ó, para transferir essa menina. Mestre Júnior vai ser o cameraman. Estamos já com todos os equipamentos para operação. Todos os IPIs necessários estão aqui. E vamos lá. Só para vocês entenderem, ó. É um baldinho de 9,5 litros, se não me engano. E essa mangueira aqui, geralmente eu não coloco na caixa. Mas tem muitos colegas que estavam com medo. Ah, Júnior, mas como é que eu faço? Eu jogo fora? Faço o que eu faço? Deixo fechado 5 dias? Cara, é uma abelha como qualquer outra. Se tiver com um dia bonito, quente, e a abelha tiver capacidade de trabalhar, ela vai se proteger do furido. Só não pode deixar muito lambuzado e nem muito recurso para ela poder arrumar. E o foco dela vai ser manter o ninho intacto. Então os dias hoje vai chegar para uns 15 dias aí de 25 graus para cima. Então tá bom. Eu vou tentar colocar essa mangueira lá dentro, que é uma opção também se vocês quiserem, tiver com medo. E vamos lá. Cortei a mangueira, tá? Vou tentar um jeito de tirar aquilo ali. Isso aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Para que melhore a identificação das abelhas, a gente pode colocar aqui, ó. Isso aqui é uma broca de 1 polegada. A gente pode deixar essa mangueira toda aqui dentro. Tem um colega que fez e deu muito certo. Eu acho que ocupa muito espaço. Então eu sempre corto um tanto quando eu vou colocar. Mas eu geralmente não gosto de colocar isso aqui, tá? Deixa eu só a entrada mesmo original dela. Não tem mais necessidade do que isso aqui não. Isso aqui fica pronto para você capturar outras abelhas, porque aqui tá cheio de plantel de mambucão. Olha o tanto de abelha que fica aqui dentro, ó. Um monte. E cheio de material. Perfeito. As abelhas vão, então não tem problema que elas vão embora. Agora, olha que espetáculo, gente. Olha que espetáculo isso aqui. Se eu conseguir abrir, né? Olha que coisa linda. É uma abelha incrível. Eu vi colegas falando que eu não quero isso aí não, isso é febre, porque agora tá na modinha e tudo. Mas cara, todo mundo tem contato com essa abelha, todo mundo se apaixona. Não tem jeito. Os recursos dela é legal, é muito bom, só que isso é uma coisa secundária. A gente consegue tirar o ninho inteiro, o resto a gente vê depois. Ali onde é que tá ali, ó. Por isso estava difícil. Elas propolizaram muito ali o caninho. Olha que interessante. É uma abelha que ela tem uns potes muito firmes, a cera é muito firme. Então, deu um pouco de trabalho, deu, mas conseguimos tirar. Ainda agora que a gente consiga aliviar isso aqui, ó, a gente tem que ter acesso ao ninho. O ninho é o mais importante. Os restos dos recursos, a gente pode cortar pro lado, né? Seu monstro, você está destruindo tudo! Às vezes é necessário que a gente possa ter acesso ao principal arranhão. Viu aí, Júnior? Acho que não. Se a gente consegue ter acesso ao ninho, coração, rainha, as crias, a gente consegue salvar a colmeia como um todo. Ó, isso de cria maduro. Aqui em cima, então a gente pode deixar de ponta cabeça. Ó, tá centralizado aqui, ó. Encostadinho aqui, ó. Tá vendo? Tá perfeito. Agora a gente vai se preocupar em tirar os discos de cria maduro. Pode usar até para amparar elas aqui, ó. Lado. O invólucro que a gente conseguir tirar vai ficar aqui, vai ajudá-las bastante. Hoje mesmo à noite já vou trazer ceramista para elas, elas trabalhando. Mas é uma transferência bem de boa, tranquilo. Esses alimentos aqui eu vou sugar todas as abelhas, deixar elas sem alimento agora uns 3 dias, né? E depois a gente vem devolver os alimentos delas. Ah, mas nem toda transferência vai dar certo assim. Sim, verdade, nem toda transferência vai dar certo assim. Mas na Mambucão, uma boa parte a gente consegue fazer a transferência bem tranquilamente, desse jeito como vocês viram. Olha o tanto de material que tem aqui embaixo, que chama de simbiose, né? Olha lá, ó. Uma abelha, quanto mais velha, menos espaço ela vai ficando, né? Porque ela ocupa baldes de 20 litros. Elas ocupam. Não é que elas ficam, elas ocupam totalmente. E elas deixam uma boa quantidade desse material aqui. O pessoal usa muito isso aí pra fazer o atrativo. Agora daqui pra frente é o seguinte. Vou fechar aqui. Parte de transferência. Acabou, é isso mesmo. Não tem outra coisa pra fazer. Que medida é essa caixa, Jonas? 25 por 25 por 7 de altura.
Futuramente, ela vai ocupar a parte de baixo só com essa simbiose, que a gente vai de tempo em tempo limpar, e ela vai ficar com 3 a 4 módulos para ninho. 3 a 4 módulos para ninho. Ó, gente, muito cuidado. Essa lagarta causa muito acidente, hein? Bom, agora vamos pra parte chata, sugar essas abelhas. E é isso aí. Segundo dia de tardezinha, não precisa ser de tardezinha, é o momento que me sobrou. A gente tem cera mista aqui, a gente vai proporcionar pra ela. Tem um copinho aqui, ó, de Danone. Olha a quantidade de pauzinho que a gente colocou, ó. Pra ter certeza que nenhuma abelha vai se afogar. Eu sempre faço isso pra qualquer espécie. E o mel delas que vazou. Graças a Deus só vazou isso. O resto tá nos potes, tá lá em casa. E conforme ela for estruturando a colmeia, a gente vai dando. Olha a quantidade de furídeo ali, ó. Tinha um monte, a gente chegou perto, eles escaparam, voaram, né? Mas estão por aí. Nossa, Júnior, mas você vai fornecer mel pra ela nessa hora. Sim, o mel é menos preocupante do que o pólen. Ó, a rainha tá passeando aí por cima em algum lugar. Ela sempre tá por aí. Elas já começaram a desconstruir alguma célula de cria, normal. Tá vendo que tem bastante abelha com pólen na turbícula? Olha lá o tanto de pólen despejado por aí, ó. Não tem potes pra elas. Isso aí é uma bagunça, a rainha ali, ó. Dá pra ver a rainha aí? Dá, né? Ó, esses copinhos prontos aqui, ó, vai facilitar pra caramba a vida delas. Se a gente conseguir despejar um pouco lá embaixo, também ajuda pra estruturar a parte de baixo. Sem problemas. E aqui elas já conseguem estruturar alguma coisa pra armazenar mel, pólen, o que elas precisarem colocar. Eu vou caprichar nisso aqui. Vou colocar bastante mesmo. Tanto isso aqui como as plaquinhas de cera pra facilitar elas reestruturar a parte de cima aqui, ó. Cera mista é uma coisa que a gente não pode economizar. Não pode. Mesmo. A gente vai colocar bastante aqui. Só espaço do potinho. Só que deve ter sido quase umas 100 gramas que eu coloquei de cera mista aqui. Bom, o potinho. Vou colocar no cantinho. Quando for abrir, abre só no canto onde tá. Esse potinho de mel que já ficou um tempo na geladeira para perder aquele gelo que ele tinha. Colocamos o mel aqui. E aí conforme elas vão puxando, isso aqui é fundamental, gente. Isso é o combustível que elas vão usar, tanto para aquecer o ninho, como para poder ficar correndo atrás dos furídeos, limpeza, organização. É uma abelha de grande população, então elas têm uma grande necessidade de consumo, elas consomem muita coisa. Então, não podemos pecar nisso, não pode faltar. Nem energia, nem cera para trabalhar nesse momento. Dia 3 após a transferência. Hoje, quando eu cheguei pela manhã, estava preto de furídeo lá de fora. Ontem nós colocamos cera mista, colocamos um potinho para devolver o alimento dela. E olha lá! Reduziu drasticamente a quantidade de furídeo, porque a ocupação dela está muito mais vasta, né? Ó, já começaram a fazer potinhos e colocar o alimento que a gente devolveu para elas. Ó, o resto do alimento delas aqui, ó. Isso não é xarope, tá? É o mel que vazou da própria transferência. Perfeito. Deixa aqui escorrendo enquanto a gente vai colocar mais cera mista. E o quanto mais cera mista a gente colocar para elas, melhor. Elas vão ter condição de ocupar o resto da caixa. Quanto mais ocupação tiver, menos espaço para o furídeo dominar. A gente não pode deixar bagunça, mas a cera ela tá limpa. Então elas vão remodelar. A estrutura que tiver no jeito que elas querem, elas vão trabalhar. Esses foram os primeiros potinhos que eu comecei a fazer, que desmontou todo. Eu falei, vai ser perfeito para a reestruturação da colmeia. Tá bem molinha a cera. Eu fiz esses potinhos hoje de manhã, remodelei essa cera hoje de manhã. E a gente vai ver como é que vai ser o acompanhamento aí dessa borada, ó, dessa mambucão ao longo dos dias. Ó. Aqui tinha umas 100 gramas de cera. Então ao todo já foi 200 gramas de cera desde a transferência. Hoje é o terceiro dia. Hoje é dia 15, né, Bianca? Hoje é dia 15. Dia 15. Lutando contra o tempo por causa do inverno. São abelhas que sofrem muito com o inverno. Vamos ver até de tarde se elas mexem em alguma coisa, mas acho que é mais amanhã que a gente vai ter algum resultado. Coloquei todo o alimento que vazou da transferência. Qualquer outro mel que vinha agora vai ser de outras transferências que a gente fez de outras abelhas, de coleta de mel mesmo. E é isso aí. Para a galera que tava preocupada com os mambucão, vou dar já o fechamento do vídeo. Olha aqui, ó, como é que ficou o layout. Bastante cera mista, com abundância. Tá vendo? Vou dar uma dose aqui de mel de borá para ela, ó. A transferência que a gente fez ali. Logo mais vai ter o vídeo aí. E para você que tem medo de perder a abelha para furídeo, você quer saber se é melhor com cano, sem cano. Olha aí, ó. Basta você entender o mínimo da biologia da abelha, fazer a transferência na hora certa, temperatura correta. E na grande maioria das vezes não teremos grandes problemas. Fazer manejo de abelhas borás, mambucãos ou qualquer abelha que é sensível ao furídeo, é importante entendermos o máximo sobre as dificuldades que essas abelhas têm. E para quem é da região de São Paulo, vai ter a oportunidade de ver nosso curso prático de dinâmica interna do ninho, entender quais são as necessidades básicas de toda a abelha e como que isso funciona dentro da caixa. Elas vão se ferrando.